tanto o educador, como o profissional no modo geral, ele precisa compreender os efeitos dessas novas tecnologias sobre a mente da criança, para que você possa tirar o máximo de proveito dessas novas tecnologias. Então isso é um ponto crucial, é compreender como funciona o aparato cognitivo, porque sem isso eu não tenho nada, porque eu sempre bato nessa tecla. Nós não podemos, enquanto educadores, enquanto psicólogos, enquanto pedagogos, psicopedagogos, não importa, fugir mais da neurociência. A neurociência cognitiva nos dá um respaldo absurdo. Então, a partir do momento que esse educador, que esse profissional, ele compreende a estrutura do aparato cognitivo e como esse aparato cognitivo, você consegue maximizar o processo de aprendizagem na criança. Eu assim, sou totalmente favorável, né, à importância e mesmo à necessidade, né, da gente conhecer do ponto de vista neurocognitivo, do ponto de vista, enfim, psicológico, do ponto de vista orgânico, enfim, né, o impacto, os efeitos, né, as mudanças, né, que o ser humano vive nessa relação com as novas tecnologias. Eu fico pensando também, Liesio, ainda, né, na perspectiva da educação, dos processos formativos, né, considerando isso que você falou, que a mediação, né, de como é que a gente consegue ter uma convivência, né, com essas novas tecnologias, né? Então, desde questões de urbanismo, desde questões de etiqueta, né, de você estar num espaço e aí o celular toca e aparece uma imagem, então no cinema, enfim, desde essas situações, né, a questão mesmo na escola, né, do celular, a polêmica do celular na escola, a questão do nude. Você sabe que na França foi proibido celular em sala de aula. Eu vou dizer um negócio aqui, né? Eu acho uma grande bobagem, né? Por quê? Uma grande bobagem. Porque não a gente, pelo menos no meu entendimento, não é a gente segregando, né, que a gente vai aprender a conviver. Veja, eu não concordo, e com certeza você também, com uma relação permissiva. Quer dizer, não, deixa rolar que um dia a gente vai aprender. Não é isso, não é ausência de regras, de limites, mas assim, não é segregando, não é proibindo. São os polos, são as coisas opostas, são os exageros. Exatamente. Então, por exemplo, a questão da relação com os jogos eletrônicos. Vamos pensar a criança numa relação com o jogo eletrônico, né? No smartphone, no tablet, né? Claro que, inclusive, a Sociedade de Pediatria ela também já se posicionou em relação a isso, principalmente quando é criança pequena, estabeleceu um limite de tempo, porque de fato tem impactos físicos, por exemplo, no desenvolvimento da visão, na retina, no ressecamento, enfim. Mas, veja, esse momento em que a criança está no jogo, ou que a criança está assistindo aí um youtuber e tal, pode ser um momento interessante, inclusive de relação entre pais e filhos. Pode ser um momento bacana, né, da mãe, do pai, estar ali também com o filho, né, e se aproximar desse filho, né, estabelecer um diálogo com ele, conhecer melhor ele, interagir com ele naquele momento do jogo eletrônico, da brincadeira ali com o joguinho dele. E não necessariamente assim, um momento... e não necessariamente essa ação ela é uma ação que vai desagregar a família, que vai afastar a família. Então isso depende, né? E a gente ouve muito essa conversa, né, de que as pessoas elas estão se isolando de certa forma, sim, né, as crianças e adolescentes, por conta, né, de talvez uma relação excessiva, mas isso também tem muito a ver com uma forma que a gente ainda não sabe como lidar, né? Então assim, o jogo, ele pode ser, né, um momento e uma oportunidade de integração da família e não de segregação da família.
como é utilizado, né? Toda a questão é essa. Como se aplica isso na estrutura. Porque você falou uma coisa importante, que é essa estrutura familiar que não pode considerar. Essa rede afetiva, né, que existe no seio familiar. E como é, porque você tem muito por trás dessa questão dos celulares e a má utilização, né, de determinados instrumentos, tá? No lugar toca, cinema toca, isso tem muito a ver com a educação. Né? Educação doméstica mesmo. Né? Então, qual é a questão por trás disso? É como essa rede familiar, ela educa a criança, não só para o seu desenvolvimento cognitivo, mas educa a criança para o convívio social. Esse que é um ponto crucial também. Eu tenho uma preocupação muito grande, não é que eu sou pragmático, né? Não sou adepto do pragmatismo, mas a minha preocupação muito grande é o princípio da aplicabilidade da teoria. Entende? Eu não posso apenas viver no processo de teorização. É muito legal, nós não vivemos sem a teoria, mas a minha preocupação é como profissionais podem aplicar, né, essas novas tecnologias. É a aplicabilidade. Porque nós temos assim, se você olhar na internet, né, em termos de artigos científicos, você possa imaginar, você tem muita coisa mostrando, né, uma teorização, e muitas teorizações são extremamente consistentes. Né? Mas como é que o profissional ele pode aplicar isso na sala de aula, como é que o profissional pode aplicar isso, né, no desenvolvimento cognitivo da criança? Esse que é um ponto crucial e é uma preocupação muito pessoal minha. Então, toda vez que eu faço, na realidade, um vídeo, eu tento, na realidade, fazer essa junção entre teoria e aplicabilidade. As minhas aulas sempre são assim. Por quê? Porque o profissional, o estudante que está aprendendo, né, o estudante de psicologia, o estudante de pedagogia, um neuropsicólogo, ele precisa saber, e aí, o que é que eu faço com essa teorização? Como é que se faz isso? Né? Porque a grande questão é essa. O desenvolvimento dessas novas tecnologias, mas como aplicá-la? Né? Não estou falando de manual prático, porque eu também não acredito nisso. Né? Eu acredito na possibilidade que esse profissional tem de desenvolver uma aplicabilidade. Então, por exemplo, nós sabemos o seguinte, você teve dois teóricos extremamente significativos no campo da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva especificamente, que foi o primeiro, foi o David Keller, que criou, na realidade, a estrutura dos mapas cognitivos, né? Isso da década de 50. 20 anos depois, um psicólogo cognitivo norte-americano chamado David Ausubel, ele cria os mapas conceituais que são usados hoje, efetivamente, no processo da educação. Certo? Agora, qual é a questão? Nós podemos utilizar esses mapas cognitivos aliados, né, cognitivos e mapas conceituais, que são diferentes, mas aliados a essas novas tecnologias. Mas qual é o problema por trás disso? Como é que o professor ele vai saber disso? Vai saber aplicar isso? Eu vejo assim que em algumas situações, né, há necessidade de aplicações e mesmo de recursos sofisticados.